parecido, acho que o pessoal está vendo. Acho mínimo do tempo, não sei, né? Mas sabemos que não temos só os encarnados, né? Temos os desencarnados também. E deve chegar mais alguém. Estamos agradecidos por estarmos aqui mais uma vez para iniciarmos a nossa reunião. Como de costume, a gente faz uma leitura de uma página. Hoje eu vou pedir a nossa Gabi para fazer a leitura. Acho que eu falo bem alto. Do livro Sempre Melhor. Crie cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia casa limpa, arejada, enfeitada de amor e paz. Existe grande diferença entre ser e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, pedindo as bênçãos necessárias para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos nos fortalecer, nos renovar, nos alimentar das boas vibrações que emanam desta casa, desta reunião. Permita, Senhor, que a nossa irmã Denise, que fará o uso da palavra, seja muito bem amparada, muito bem orientada, para que assim transmita a mensagem que preparou para a noite de hoje. Que as vibrações presentes aqui possam chegar aos corações de pessoas que nós lembramos no momento, que estão necessitando muito das bênçãos de Deus, possam abençoar esses nomes que estão na nossa cestinha de pedidos de prece, para que eles sejam, todas as pessoas cujos nomes estão ali, recebam a visita de um mensageiro amigo, levando paz, levando harmonia aos seus corações. Assim, Senhor Jesus, pedimos permissão à espiritualidade amiga para iniciarmos a reunião da noite de hoje. A palavra à nossa amiga. Boa noite a todos. Boa noite. É com profunda gratidão que aqui estamos mais uma vez para conversarmos hoje sobre esse tema, a morte, pedindo que Jesus nos ampare, nos intua para conduzirmos essas reflexões com bastante cuidado, com bastante carinho. Bom, por que nós precisamos falar da morte, né? Nós sabemos, nós aprendemos, lá no ensino fundamental, se não me falha a memória, tem pouco tempo que eu passei por isso, mas acho que foi no ensino fundamental, lá em ciências ainda, nós aprendemos que existe um ciclo de vida humana, né? Criança,
nós aprendemos que nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos reproduzimos e morremos. Esse ciclo de vida humana vai sendo aprofundado à medida que vamos crescendo, existem vários estudos, mas vamos ficar por aqui porque a nossa conversa não é sobre biologia. Só trouxe isso para lembrar que nós aprendemos isso ainda na infância. E aí a vida segue. A gente costuma não pensar muito nisso, não é? Isso por quê? Nós não queremos ficar sozinhos e muito menos separados daqueles que nós amamos. Resumindo, ninguém quer morrer e nem quer que os outros que amamos morram. Porém, um dado interessante, olha, em 2025, no Brasil, o número de óbitos manteve a tendência de alta, vem aumentando desde a pandemia, quer dizer, mais pessoas estão morrendo, né? Com mais de 1,5 milhão de registros em 2025. Isso significa o seguinte, é só do Brasil, tá? Não peguei dado mundial não, peguei dado do Brasil e algo assim bem superficial, não fui aprofundar isso aí não, tá? Aproximadamente morrem quase 4.100 pessoas por dia, o que equivale a um óbito a cada 20 a 21 segundos. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui nessa 1 hora conversando, aproximadamente 170 pessoas morrerão no Brasil. Digo isso só para confirmar que a morte é real. Aquilo que a gente aprendeu lá no ensino fundamental é real. Aí alguns podem dizer o seguinte, peraí, eu sempre me atrapalho com isso, deixa eu descobrir qual é a setinha, acho que é. Eita, essa. Ótimo. Alguns podem dizer essa frase aqui que eu achei super interessante. Não devemos pensar na morte, pois das duas uma, ou eu estou vivo e a morte, por definição, não está presente, ou então ela está presente e também, por definição, eu não estou presente para me afligir. Então, não preciso me preocupar. Vocês concordam com esse pensamento? Pessoalmente, eu acho que esse daqui é um pensamento muito conciso para ser honesto, né? Muito resumidinho. A verdade é que a morte possui faces diferentes que nos acompanham ao longo da nossa vida. Enquanto vivos, nós vivemos diferentes tipos de morte. E é exatamente isso que num momento ou em outro momento vem nos afligir. Porque, embora não queiramos pensar sobre isso, talvez por algum receio, não é? É um assunto difícil, que pode gerar um medo, então a gente prefere deixar isso para lá. Mais tarde eu penso, agora não é hora de pensar nisso, mas a verdade é que alguma coisinha acende na nossa mente e nos diz que é verdade. A morte é real. Nós temos aqui um tempo contado, nós temos consciência disso, que nosso tempo na Terra é contado. Então, justamente por isso, nós devemos prestar atenção na forma como aproveitamos esse tempo aqui na Terra. Só por essa conversa, eu já vou desconsiderar essa fala, que eu achei interessante, achei, né, algo bem divertido, mas longe da verdade, muito longe da verdade. Esse corvo, ele tem a ver com o poema de Edgar Allan Poe, que fala sobre a morte. Ele fica na janela repetindo, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E a morte, ela não vai se resumir apenas ao fim da vida biológica, tá? A morte designa, em geral, tudo aquilo que pertence à ordem do nunca mais. Ou seja,
o que não mais voltará, o que irreversivelmente pertence ao passado e nunca mais poderemos reencontrar. Vamos lá. Na nossa infância, o período de férias, quando viajávamos nas férias e encontrávamos ali parentes distantes, amigos que viviam lá, amigos da adolescência de rua, né, Charles? Escola que nós frequentamos e que precisamos mudar, casa, mudança de casa significa mudança de relacionamentos, amigos que tínhamos e perdemos contato, fim de relacionamento, divórcios, algumas doenças, tudo isso vai significar um tipo de morte. Não é a morte biológica, mas se refere a essa questão do nunca mais. E é necessário nós olharmos para todas essas manifestações de morte, nos prepararmos para todas essas manifestações de morte. Isso porque, agora, essa frase é de um psiquiatra que estuda o luto. Todo tipo de morte vai causar um tipo de luto, tá? Então, o nome dele é Colin Murray Parks, e ele afirma que amor e perda são faces da mesma moeda. O que ele está querendo dizer com isso, né? Para a maioria de nós, o amor é fonte da maior felicidade que nós podemos viver aqui na Terra. E, em contrapartida, a perda desse amor vai ser a aflição mais intensa que nós viveremos aqui na Terra também. Então, o amor é um risco. Quando a gente opta por amar, nós estamos correndo o risco de perder. E aí nós voltaremos ali à história do medo, né? Lá no início. O medo, a negação da morte. Por conta disso, muitos preferem se isolar e não amar, com medo de perder. Outros, por sua vez, amam, se relacionam, porém negam a finitude, acreditando de uma forma totalmente ilusória que são imortais ou inseparáveis. Ambos os casos são inverídicos, né? Porque, na realidade, a impermanência da vida, ela vai causar separações. Isso é indiscutível. E é justamente essa transitoriedade da vida que vai engrandecer o amor e aumentar, fortalecer esse vínculo. Porque quando a gente imagina que aquele que amamos pode se afastar de nós, a gente quer que ele fique mais perto naquele momento. Isso aumenta o vínculo. Ok. Uma vez que eu falei de amor associado à morte, à perda, então eu acho interessante a gente, ainda de acordo com esse psiquiatra Colin Murray Parks, entrar pela visão dele de amor, para compreender melhor isso, tá? Então, ele considera o amor um laço psicológico que vincula uma pessoa a outra por longo período, com um componente indispensável que é o compromisso. Vamos parar um pouquinho no compromisso. Compromisso é um acordo ou uma obrigação que nós fazemos com outro, estabelecemos com outra pessoa ou conosco mesmo. Compromisso é com outro ou conosco. E olhando pela ótica espírita, tem que ser conosco em primeiro lugar, né? E o compromisso traz responsabilidade. Então, o amor já vai envolver compromisso e responsabilidade, tá? Uma vez estabelecido esse vínculo de amor, ele dificilmente poderá ser afrouxado,
Anteriormente ele já falou, né, que essa impermanência da vida na realidade fortalece o laço, e alguns estudiosos afirmam que não pode sequer ser rompido. Ou seja, uma vez amado, amado para sempre. Tá? O amor, ele é fonte de segurança, autoestima e confiança da maior importância. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Lembrar da história da humanidade? Quando tudo começou, imagine uma criança, um filho, solto sozinho, ele sobreviveria? Essa criancinha sobreviveria? Muitos adultos também não sobreviveriam. Longe do seu núcleo, longe daquele grupo ao qual eles pertenciam. E olha, não mudou muito não, tá? Atualmente, quando ocorre a separação, a quebra do vínculo do amor, muitos não sobrevivem, muitos adoecem. A maioria das doenças é de ordem emocional. Mas nós sabemos perfeitamente que as emoções vão gerar doenças físicas. Tá? Então, não mudou muito não. Tá? E outra coisa muito interessante, muito importante, é essa monotropia. O que quer dizer? Ama-se uma pessoa apenas. Vamos por partes. Não estou dizendo que a gente vai amar uma pessoa a vida inteira, não é isso. Nós amamos um pai, uma mãe, um filho, 2 filhos, né? 3 filhos, uma pessoa de cada, tá? Um parceiro amoroso, não amamos 3 parceiros amorosos de uma vez só. Um parceiro amoroso, houve uma separação, encontramos outro, amaremos outro parceiro amoroso, tá? É assim que o laço é estabelecido. E isso vai nos trazer a certeza da importância de cada pessoa na nossa vida. O valor de cada pessoa que amamos é incalculável. Não há substituto para quem amamos. Então, chegar para uma pessoa, por exemplo, que perdeu uma gestação e falar assim, olha, você é tão nova, vai engravidar de novo. Não é bacana. Tá? Cada um de nós tem o seu peso na vida de outro. E cada um dos outros que amamos tem o seu peso na nossa vida. Tudo isso para dizer para vocês que, além da importância de nós nos educarmos para a morte, nós também temos compromisso que veio junto com o amor e a responsabilidade que veio junto com o compromisso de educar a quem amamos para a morte. Tá? O temor da morte. Isso está aí no céu e inferno. Allan Kardec lá vem nos dizer, no capítulo 2, que o temor da morte é o efeito da sabedoria divina para nos proteger, para gerar um instinto de conservação, evitando assim que muitos, sem medo de morrer, tomassem atitudes que se colocassem em risco. Colocassem em risco a sua própria vida biológica, perdendo assim a oportunidade da encarnação antes da hora. O temor da morte ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Nós sabemos perfeitamente que somos espíritos vivendo uma experiência de aprendizado na Terra, mas a nossa vida é espiritual. Nós estamos aqui e retornaremos para lá. Se Deus quiser, melhor do que chegamos. Essa é a nossa meta, Retornar melhor do que chegamos. A vida futura é essa. É a vida espiritual, a vida que nos aguarda. Então, enquanto os homens não estiverem suficientemente esclarecidos acerca disso, haverá o temor da morte. A certeza da vida futura, confiança nos desígnios de Deus,
das leis universais, faz com que não tenhamos medo de morrer. Quando nós compreendemos melhor a nossa missão terrena e a vida futura, nós aguardamos a morte com mais calma, com resignação e serenidade. E compreender a nossa missão terrena, eu acho que é o grande pulo do gato dessa história toda. Tá? Kardec, nesse capítulo, inclusive, vem dizer que o espírita não teme a morte, justamente por conta do conhecimento da vida futura. O espírita sabe o que o aguarda, então não teme a morte. Eu não vou perguntar se ele tem razão ou não, tá? Ih, gente, fiz alguma coisa aqui. Fiz muita coisa. Socorro. Não está, está aqui embaixo. Eu não sei por que eu tenho esses dedinhos. Fica tranquila, tá aqui. Tá bom. Muito obrigada, Dani. Vou botar pra cá. Ok. Essa frase encontra-se no domo do túmulo do Allan Kardec. Não é de autoria dele, mas é uma frase que sintetiza muito bem a nossa caminhada evolutiva, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nós aprendemos lá na escola, no ensino fundamental, Kardec veio afirmar, colocou naquele nosso aprendizado que nós vamos renascer ainda e progredir sempre. Tá? E aí vem André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, nos dizer que ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Aliás, a literatura de André Luiz é uma confirmação da vida, no mundo espiritual da vida, nos dois planos. Acontece, gente, que a morte pode chegar a qualquer momento, de qualquer maneira. Ela não manda aviso. Certo? Então, é importante termos em mente a presença da morte na sucessão dos nossos dias. Isso é Manuel Filomeno de Miranda nos dizendo no livro, que eu esqueci o nome, Recordações da Vida, eu acho que é isso. No final tem a bibliografia, eu esqueço o nome, né? Ele vem nos dizer que a todo instante a morte ceifa multidões. Lembre que eu trouxe um dadozinho aqui do Brasil. 4.100 pessoas por dia no Brasil. Então, multidões são levadas pela morte, que vão retornar ao mais além desequipadas espiritualmente. De novo, essa citação. Para o grande encontro com a consciência. Então, o que a gente deve prestar atenção aqui? A morte pode chegar em qualquer momento, devemos estar preparados para isso. Mas preparados para isso significa estarmos atentos à nossa vida espiritual, estarmos atentos ao que estamos fazendo na Terra. Certo que nós esquecemos tudo aquilo que combinamos e que recebemos como missão lá no planejamento reencarnatório. Mas existem procedimentos, existem silêncios que nós podemos buscar em nós mesmos que vão nos auxiliando a entender isso. Para morrer precisamos estar vivos, né? De novo isso. Ao nascermos, nós já temos esse encontro marcado. Isso é o que há de mais certo. Quando a gente nasce, a gente não sabe como será a caminhada. Vai depender das opções que fizermos, do uso do nosso livre-arbítrio. Mas é certo que a gente vai morrer. Concordam? Alguém tem dúvida com relação a isso? Nós já sabemos disso ao nascer. Portanto, nós não devemos nos surpreender com a presença da morte e com seu arrebatamento, devendo nos prepararmos para
o momento em que ela chegará, porque ela vai chegar, tá? Ela é a grande mensageira da realidade que vence as fantasias e as ilusões, convidando-nos às reflexões profundas. A Terra, ela nos oferece muitas ilusões. Nós vivemos aqui como se usássemos máscaras, não é? Às vezes máscaras sociais, máscaras que a gente acha encontra uma necessidade qualquer para usar. Além dos tantos outros atrativos que a matéria nos oferece. Então, nos livrarmos dessas ilusões, estarmos conscientes da nossa meta aqui na Terra, da vida terrena, se faz assim muito importante. Nós devemos estar vigilantes para lembrarmos disso a todo tempo, para não perdermos tempo quando a morte chegar para nos receber. Porque ela vai desmascarar todas essas fantasias que nós criamos em torno de nós mesmos. Afinal de contas, o que é a morte, né? A morte, ela é uma bela trabalhadora. Ela cumpre o seu ofício com muito rigor, com muito profissionalismo. Ela obedece às soberanas leis ligadas ao progresso e às transformações que se devem operar sem interrupção, trabalhando pela renovação do orbe e da sua humanidade. Vocês já pararam para pensar se ninguém morresse, se nada morresse? Como aconteceria a renovação biológica, né? Porque nós observamos que há sempre uma evolução. Evolução nos corpos orgânicos que chegam aqui na Terra. Nós observamos isso. Então, se nunca ninguém tivesse morrido, nunca nenhuma evolução teria chegado até aqui. Evolução orgânica, né? Evolução biológica. E é necessário que haja também a renovação, porque a matéria orgânica, ela vai para a Terra e ela auxilia esse processo geológico também. A morte não poupa nada de ninguém. Não tem idade, não tem classe social. A morte vai se apresentar a todos. Vai se apresentar a fetos, a bebês, a crianças, a jovens, a adultos, a bem-sucedidos, a desempregados, a ricos e poderosos, a miseráveis. A morte se apresenta a todos. Ela pode, inclusive, deixar alguém que estivesse doente e levar alguém sadio. Vocês já devem conhecer histórias assim, né? Ela é incorruptível. Não adianta fazer acordo com a morte. Ela realiza o seu ofício, deixando um rastro de amargura depois que passa. A amargura é essa por conta da saudade que sentimos, né? Num incessante operar. Ela não para de trabalhar. A morte não tira folga, não tira férias, ela trabalha ininterruptamente. Agora, ela também vem libertar escravos padecentes de expiações que parecem não ter fim, tornando-se benfeitora de incontáveis aflições terrestres. Quantas expiações nós vemos? Quantas pessoas em corpos que sofrem, que são libertados no momento da morte? Porque, na verdade, quando nós morremos, nós nos libertamos de todas as limitações impostas pela matéria e estamos livres. Ela nunca anuncia a sua visita. Às vezes, numa situação de uma doença prolongada,
nós podemos suspeitar que a morte vai chegar. Mas pode ser que não chegue. E essa questão da doença prolongada, isso é um ponto muito importante. Sobre o luto antecipatório. Né? O que é o luto antecipatório? É aquele momento quando nós recebemos um diagnóstico difícil de uma pessoa amada, nossa, um prognóstico muito triste, não tem jeito, não tem cura, não tem tratamento. Então, nós sabemos que a morte biológica vai chegar. Aí, o luto antecipatório significa ficarmos mais próximos daquela pessoa que amamos. Trocando com ela mais afabilidade, sendo mais amorosos, sendo mais presentes na sua vida, sendo mais carinhosos, procurando uma troca profunda, não mais conversas superficiais, sabe? Falar de sentimento, dizer para essa pessoa o que essa pessoa significa para nós, mas dizer no olho dela o que ela significa para nós. Esse é o luto antecipatório. Agora eu pergunto a vocês aqui. É preciso diagnóstico para saber que quem nós amamos vai morrer? Ou será que a gente já sabe? Então é necessário viver o luto antecipatório? Ou será que a gente pode fazer isso todo dia? Uma coisa muito bonita que a doutora Ana Cláudia Quintana, que também é uma médica que estuda luto, paliativismo e tal, ela diz o seguinte: o que dói tanto na morte do ser amado é que nós nos vemos através do olhar dessa pessoa. Então, quando essa pessoa que nós amamos, que nos ama e que nos vê com tanta ternura, com tanta bondade, com tanta beleza, deixa de estar presente, muitas das vezes a gente se perde. É isso. Essa é a grande causa da dor na hora da separação. Então, aproveitemos os momentos que temos com as pessoas que amamos para dizer a eles o tempo inteiro o quanto são importantes, o quanto necessitamos, o bem que nos faz a presença daquela pessoa em nossa vida. Porque luto antecipatório todos nós vivemos. O remorso depois do ouvido, né? Exatamente, evitar o remorso. remorso. Exato. Isso daí é muito complicado, né, Vandinha? Muito complicado. E o que significa morrer? Já pararam para pensar nisso? Morrer, o organismo para de funcionar, o tronco encefálico acaba, né? Para de funcionar, a pessoa parou de andar, parou de falar, parou de respirar, ficou fria. Mas para além disso, morrer significa a transferência de uma situação vibratória para outra, mais forte e grandiosa. Então, eu estou aqui na matéria, viva. Estou aqui na matéria. Aí, eu morro. E eu vou para um outro padrão vibratório, viva e livre. Morrer significa uma mudança. Na evangelização, a gente costumava brincar de trocar de roupinha, né? Quando morria, trocava de roupinha. É mais ou menos isso. Tá? Ela é a grande desveladora dos conteúdos morais da criatura. Eu estou falando isso, acho que pela terceira vez. Né? Quando a gente morre, todas as máscaras que utilizamos aqui na Terra acabam. E aí nós precisamos lidar conosco mesmo, com a nossa essência. Por isso, a importância de procurarmos a nossa essência nesse caminhar terreno. Olhando para tudo isso, nós podemos concluir que a morte é vida em toda a sua plenitude, porque nós continuamos vivos em outra dimensão
e sem as máscaras que utilizamos aqui na Terra. Nós vamos viver a nossa verdadeira essência. Importante prestar atenção nessa frase aí embaixo, que nem sempre morrer biologicamente significa desencarnar. O processo de desencarnação, ele pode ser demorado. Esse período está muito relacionado à forma como vivemos aqui na Terra, tá? Para aqueles que se deixam iludir tanto por essas tentações terrenas, a liberação do espírito é mais demorada. Ao passo que para aqueles que já conseguem considerar o lado espiritual, priorizar, na verdade, o lado espiritual da vida, olhando para isso, preocupando-se, procurando aprender mais sobre isso, viver mais a vida espiritual aqui na Terra, para esses, a desencarnação é um pouco mais fácil. Porque morre-se como se vive. Tá? A vida que levamos aqui na Terra vai interferir na hora da desencarnação. Cada morte é conforme a existência. É muito importante lembrarmos disso. Tá? E preparação para a morte. Divaldo Franco, ele costuma dizer que deveria haver um currículo, que essa preparação para a morte deveria ser assim, um currículo pedagógico obrigatório para todos nós. A jornada terrestre é um estágio de aprendizado ou de degrau, depende das nossas escolhas, né? Deveria ser só de aprendizado, mas a gente se atrapalha e às vezes no meio do caminho arrumamos problemas, né? Importante saber que possui limite estabelecido de tempo e oportunidades. Limites esses que nós não conhecemos. A gente vem para cá e muitos achamos que vamos ficar durante muito tempo. Embora o corpo vá mostrando que não, né? O corpo dá sinais. Parece uma ruguinha ali, uma dificuldade de caminhar aqui, uma flacidez ali adiante. Ou seja, o corpo vem nos mostrando que a gente já não tem o vigor de antes. Que a vida está mudando. Né? Que o nosso tempo, de repente, está se acabando. Cada dia vencido é um a menos no calendário do futuro. Dúvida? Não, né? Cada dia que nós vivemos é um a menos na nossa vida, na nossa vida terrena, né? E ciente disso, tendo a certeza disso, a gente deve adquirir contentamento, tá? Para estimular o prosseguimento na nossa jornada, buscando a realidade, buscando entender o que estamos fazendo aqui na Terra. Valorizar coisas e acontecimentos por sua relativa significação. Atento à inutilidade das ilusões da vida material. Isso daí é bem complicado, né? Porque nós somos todos os dias confrontados por diversas situações. Situações no trabalho, situação na vida social, situação na vida pessoal, situação na rua, no trânsito. Situações essas que podem nos levar a um desequilíbrio, a uma irritação. Irritação que pode nos levar a uma cólera e, dependendo, há complicações muito grandes na nossa encarnação.
né? Então, a gente precisa aprender a dar o peso real para cada acontecimento. Chico Xavier ensinava assim: se acontecer alguma coisa que irritou, você está sentindo que está perdendo o equilíbrio, está quase perdendo a razão, sai de cena um pouquinho e bebe água. Ele falava água da paz, né? Bebe um copo d'água e vai procurando se tranquilizar. Essa água não foi suficiente? Diz que vai ao banheiro, pede licença, eu preciso ir ao banheiro. Vai no banheiro, fica ali um pouco parado, meditando. Ainda não foi possível se reorganizar? Pega um livro, abre uma página, pede licença a essa pessoa que causou tamanha irritação. Abre uma página, procura se colocar de novo no eixo, voltar aos eixos, para não complicar a situação, porque a cólera, ela pode nos levar a atos horríveis, que nós vemos por aí. Quantos atos de violência são desencadeados por nada? Nós vemos no noticiário, né? Briga de trânsito, sei lá, é tanta coisa que eu parei até de assistir noticiário. Mas é por falta de controle. Então, quando a gente aprende a valorizar os acontecimentos pela sua relativa significação e também as coisas, né? Não vamos brigar por questões materiais. Bem, tem o seu valor, tá, mas é um valor relativo. O que a gente vai levar daqui quando for para a vida espiritual? A gente vai levar o carro para a vida espiritual? Então, se numa questão qualquer de trânsito, arranhou o carro, amassou o carro, vale a pena criar uma confusão, arrumar um problema para a vida futura? Ou será que a gente pode conversar com a pessoa? Tudo tá bom, conversa amigavelmente, educadamente, equilibradamente, acerta lá quem vai pagar o quê e vamos em frente. Assim é colocar o real significado das coisas que nos acontecem e das coisas que nós temos. Assim a gente vai evitando desgaste, mágoa, rebeldias, quando a gente aprende a valorizar. Isso nos auxilia muito a caminhada. Dedicar-se às questões do espírito. Que questões do espírito são essas, né? É uma leitura edificante, é um trabalho do bem, preocupar-se com a fraternidade, auxiliar um amigo, fazer uma visita a um doente no hospital, olhar para dentro, ter momentos de meditação, momentos de oração, para ter essa conversa com Deus. Dedicar-se às questões do espírito, cumprindo as suas obrigações morais e evitando a invigilância. A invigilância é uma brecha para muitos problemas, precisamos estar atentos a nós mesmos o tempo todo. E também a irresponsabilidade diante dos nossos compromissos. Quando nós criamos o hábito de pensar na finitude, nós encontramos procedimentos felizes e enriquecedores de paz. Nós vamos morrer. Todos agora já concordam com isso, certo? Que vamos morrer. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente começa a se preocupar com o processo de desencarnação da nossa vida futura. Aí nós criamos uma conduta pacífica. Ao passo que a indiferença em torno da morte faz o contrário. Nos leva à impulsividade, nos leva a viver paixões, vícios, existem tantos vícios atualmente, né? Posse de coisas, posse de pessoas, acabando por nos escravizar.
para o enfrentamento da morte, mais dolorosa ela vai se apresentar para nós. Se a gente pensa nela e se prepara, o processo de desencarnação é mais fácil. O hábito de pensar sobre este momento inevitável produz aceitação da ocorrência. Pronto. Pensamos na morte, aceitamos que vamos morrer. E agora, nós somos capazes, então, de termos uma conduta natural diante desse fato, tornando aí mais fácil a liberação das nossas fixações mentais. Então, a gente já pode acreditar que não somos imortais, que não somos inseparáveis, certo? E que temos a obrigação, a responsabilidade com os nossos amores de fazer com que eles entendam isso também, para que eles não sofram. As experiências físicas e emocionais que vivemos aqui na Terra prosseguem conosco, tá? Assim, exatamente da mesma forma como essas experiências que elevam a mente a faixas vibratórias melhores. Então, melhor procurarmos por isso, concorda? Melhor termos conosco essas emoções que nos elevam a faixas vibratórias maiores. No livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier, há uma comunicação de Calderaro, o mesmo do André Luiz, que acompanha o André Luiz. Ele vem falar sobre o sono. Aí eu destaquei essas frasezinhas aqui para refletirmos. Ele diz o seguinte: dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Todos os dias nós somos treinados para a morte. Vejam como Deus é bondoso. Nós vamos passar por isso, nós sabemos que vamos passar por isso. Então a gente faz um treinamento para morrer. Todo dia, quando dormirmos, nós estamos treinando para a morte. Porque a morte é um sono. A princípio é um sono, né? E aí não a morte edificante, não a morte libertadora, sem existência edificante. Já vimos isso. Assim como não a noite proveitosa sem dia correto. Veja que interessante, né? Calderaro vem me dizer o seguinte: nós estamos treinando para a morte toda noite quando dormimos. Se o nosso dia foi tranquilo, se nós conseguirmos levar um dia equilibrado, com momentos de oração, de meditação, o nosso sono vai ser tranquilo. Vocês já tiveram uma experiência acredito eu já tive, uma experiência de um dia com tamanha irritação. Esse dia, para mim, a noite foi péssima. É uma noite que não dá para dormir, vira de um lado para o outro, pesadelo, acorda o tempo todo. Assim é a desencarnação. A hora final está no livro de Leon Denis, Depois da Morte. Ele vem separar, ele vem explicar como ocorre a hora final para aqueles que se preocuparam com os bens espirituais durante a caminhada terrena e para aqueles que se mantiveram presos à matéria durante a caminhada terrena. Então, aqueles que aspiraram aos bens espirituais, não é? Vão passar pela morte como se fosse um sonho agradável, seguido de um despertar silencioso. Ao passo que os que se mantiveram presos à matéria, às ilusões da terra, encontrarão essa hora final cheia de angústia, com bastante dor. Para aqueles que se preocuparam com as questões do espírito, a hora final representa um desprendimento fácil, ao passo que para os outros, que ficaram presos às ilusões da terra, podem passar por luta, por uma agonia prolongada. O livro Céu e Inferno traz alguns relatos.
E também a obra de André Luiz sobre desencarnações difíceis, prolongadas, quando o espírito permanece preso ao seu corpo, sem entender que morreu, durante muito tempo, acompanhando o final daquela matéria, a putrefação, ele acompanha todo esse processo. Ele não consegue entender que morreu, agarrado que está ainda à matéria. Voltando, para aqueles que se preocuparam com a vida espiritual enquanto aqui na Terra, a hora final tem um tempo de perturbação fugitivo, quer dizer, nem se percebe. Todos nós vamos viver uma perturbação na hora da desencarnação. Todos nós, tá? Para aqueles que não se preocuparam com a matéria, que estiveram mais atentos à vida espiritual, esse tempo é rápido, fugitivo, nem se percebe. Ao passo que para os outros, como eu acabei falando antes, né, é uma longa perturbação, às vezes levando muito tempo, muitos anos, às vezes até séculos. Essa hora final será pacífica, resignada e alegre para aqueles que aspiravam aos bens espirituais enquanto aqui na Terra, porque essa pessoa deixa a Terra confiante no futuro. E foi exatamente assim, está descrita a desencarnação do próprio Leon Denis. Ele se preparou e ele teve uma desencarnação exatamente assim, tranquila, resignada e alegre. Ao passo que para os outros, que ficaram presos à matéria, às ilusões da Terra, eles ainda vão acreditar presos ao corpo ainda aqui na Terra. Tá? E a morte, para aqueles que se preocupam com as questões do espírito, para aqueles que se preparam para a vida futura, ela é uma libertação, na verdade. O fim das provas, porque nós estamos numa escola, né? E a escola tem prova, não tem? Então, quando a gente termina o nosso tempo nessa escola e nos libertamos, não é bom? Quando nós vemos uma formatura, ali existe uma alegria ou existe uma tristeza quando todo mundo joga o cabelo para cima? Não é uma alegria? É assim. Assim deve ser o final da nossa encarnação. Alegres, porque cumprimos o nosso período de estudo. Passamos na prova. Mas para isso nós precisamos estar atentos às coisas do Espírito. E à hora também, né? Ainda Leon Denis vem nos dizer que a entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a impressão moral dos espíritos, ou seja, as nossas condições morais é que vão determinar como será a nossa desencarnação. Terminando na hora certa. Como eu falei tanto em coisas dos espíritos, eu termino com essa página do livro Vida Feliz, quando Joana de Ângeles vem nos aconselhar. Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual, diariamente. Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra. Às vezes, nenhuma destas concessões lhe facultas. O homem não é apenas corpo-mente. Antes de tudo, é o ser espiritual que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma. Joana de Ângeles deixa essa reflexão para todos nós e agradeço abundantemente a atenção de todos. Nós que agradecemos, Denise, seu estudo, suas palavras.
pedir a Dani para fazer a prece de encerramento, por favor. Acontecer depois da prece, eu tenho os avisos, tá? Para passar. Assim, Deus nosso Pai, Jesus, nosso amigo, espiritualidade amiga, benfeitores de nossa casa, nossos amigos espirituais. Obrigada, Senhor, por aqui estarmos, pelo estudo da noite trazido pela nossa irmã Denise, como um alerta para observarmos o nosso dia a dia, para observarmos as nossas vidas, para nos olharmos enquanto seres espirituais que somos e de que forma temos aproveitado essa existência. Que nós possamos refletir sobre isso e também nos animarmos, porque podemos a partir de agora fazer diferente, fazer melhor, para morrermos melhor, como ela nos ensinou. Nos abençoe, abençoe os nossos amores, os nossos lares, onde há uma necessidade, que nós possamos sair daqui hoje bem, retornando bem aos nossos lares e aos nossos afazeres. Muito obrigada por tudo. Fica conosco